Boa noite, amigos e amigas. Vamos gravar mais um vídeo do nosso canal Escola Teológica Católica. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Qual é o nosso assunto de hoje, gente? Hoje nós vamos falar sobre São João Batista, tá? O mês de junho, a igreja celebra 3 grandes santos na história do cristianismo. Dia 13, a igreja celebra o dia de Santo Antônio, que eu fiz já um vídeo aqui só sobre a vida dele. Dia 24, a igreja celebra o dia de São João Batista, ok? E o dia 29 é dia de São Pedro, tá? Então, junho tem, então, por isso que nós temos a tradição aí das festas juninas, não é? Então, quem de nós nunca participou de uma festa junina, não é? Então, todos nós já participamos, não é? Então, é uma época bastante gostosa, né? Muito mais do que a gente... claro, isso também é importante, a gente se reunir, não é? Para poder... né? A gente faz aquelas comidas de São João, tem a questão da fogueira de São João também, tá? A tradição também de acender a fogueira de São João, as danças, nada disso é errado, nada disso é pecado, tá? A igreja não é contra, pelo contrário, a igreja incentiva, né, a gente fazer essas festas, as crianças gostam, né? Nada de errado. Agora, a gente tem que colocar também para as nossas crianças que o mais importante é eles saberem quem foi São João Batista. Por que a igreja dá tanto ênfase, tanto valor a esse santo? É um santo que a igreja celebra 2 festas dele. São poucos santos que a igreja celebra 2 festas. Geralmente, o santo... Já expliquei, mas vou explicar de novo. Geralmente, o santo normal, vamos dizer assim, a igreja celebra no dia da sua morte. Porque é o dia que ele foi para o céu, vamos dizer assim, que ele morreu e foi para o céu. Então, geralmente, o dia do santo é o dia que ele morreu. Tá? Porque dali ele morre e vai para Deus. Agora, por exemplo, São João Batista tem o dia da morte dele, que é dia 29 de agosto, que é o martírio de São João Batista. Mas o dia 24 é o dia do seu nascimento. É o que nós vamos celebrar hoje, que nós vamos fazer um vídeo sobre ele hoje. Tá? Então, São João Batista é importantíssimo. É isso que eu quero explicar hoje. Por que São João Batista é tão importante? A igreja dá tanta ênfase, e não é só a igreja, não. Jesus quem disse, palavras dele, que não há homem nascido de mulher maior do que São João Batista. Por quê? Porque é isso que eu vou explicar agora, tá? Eu quero explicar direitinho, então, por que ele foi tão importante na história do cristianismo, tá? Então, nós vamos estudar, então, um pouco, tá? da vida dele, de São João Batista, é o que eu quero estudar com vocês hoje, sem deixar de lado as tradições da nossa igreja, que também não tem nada de errado, né? Igual eu falei, a gente fazer, né, a festa de São João, nada errado. Podemos fazer sem problema nenhum. Ok? Inclusive a questão, eu vou explicar também de onde vem a origem da questão
da fogueira de São João, e tá bom? Então também depois nós vamos explicar sobre isso, tá? Então, gente, eu trouxe até minha Bíblia aqui, tá até aqui do meu lado, porque nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam de São João Batista, tá? Então nós vamos ver que ele tem uma importância muito grande para o cristianismo, muito grande mesmo, ok? Então eu vou ler um pouco sobre a vida dele, tá? Vou explicando, e aí depois a gente vai vendo algum texto bíblico que possa dar uma ênfase naquilo que a gente está falando, tá bom? Antes disso, eu quero indicar, eu sempre, gente, quando eu vou dar aula aqui, eu sempre indico livros, porque o livro é uma coisa que você pode aprofundar. Além da Sagrada Escritura, do Catecismo, é bom sempre a gente estar lendo, porque aí a gente vai aprofundar. Eu sei que muita gente não gosta de ler, tá? Eu também não tenho muita paciência para ler livros normais, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, livros de igreja, eu tenho uma biblioteca na minha casa. Eu gosto de ler livros da minha fé e até mesmo de religião, tá? É um assunto que me interessa, então eu leio muito, tá? Então eu tenho bastante livros aqui no meu guarda-roupa. Então eu gosto de estar sempre indicando, porque se alguém quiser adquirir para aprofundar no assunto, por quê? Porque aqui geralmente os nossos vídeos têm no máximo 1 hora, não é? Então às vezes não dá para você aprofundar naquele assunto. Então no livro você pode aprofundar. Por exemplo, esse assunto de hoje, tá? Eu tenho aqui um livro muito bom. Ele é um livro mais resumido, mas tem outros livros também que são mais, vamos dizer assim, completos. Eu não vou dizer que esse aqui é completo, não. Porque ele traz um resumo da vida dos santos. Então eu quero indicar para você esse livro, tá? Santos e Santas de Deus. Tem outros livros sobre santos, tá? Eu adquiri esse e gostei, apesar que ele é um pouco resumido, tá? Então ele faz um resumo da vida dos santos. Ele é o autor dele é o Padre Batiste. Ele que foi o autor. Ele que escreveu. Agora eu não sei qual é a editora dele. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui não está falando qual que é a editora. Mas eu creio que se você ir nas livrarias católicas aí, eles vão saber, porque aqui eu não estou achando, tá? Eu sei que o autor é o Padre Batiste, entendeu? É ele que fez, que selecionou, né? E aqui tem um resumo de vários santos, tá? Muitos santos mesmo, claro, que não são todos, né? Alguns, porque a igreja já canonizou mais de 20 mil santos, fora aqueles que a igreja não sabe o nome. A igreja diz que tem muito mais santos do que os que ela canoniza. Por quê? Por exemplo, na perseguição dos imperadores romanos, muitos cristãos foram mortos. E a igreja considera que os mártires, né, eles são santos, aqueles que morrem dando a vida por Cristo. Tá? Tem vários textos bíblicos que falam isso, Apocalipse mesmo fala isso. Aqueles que morrem, mártires, que dão a vida por Cristo, né, que são assassinados, dando testemunho, eles são santos. Então tem muitos que a igreja não sabe o nome. Tá? Então tem muito mais santos do que os que a igreja canoniza. Agora, dos canonizados, a igreja tem mais de 20 mil santos canonizados. Então, nesse livro aqui, tem bastante. Não tem todos, mas tem bastante, só que é um resumo da vida deles, tá bom? Então, se você quiser adquirir, ok? Interessante. Tem a vida dos santos, de algumas santas, e também contando um pouco sobre a história das aparições de Nossa Senhora. A gente sabe que Nossa Senhora é uma só, é a mãe de Jesus, mas ela tem muitos títulos. Por quê? Porque ela aparece em muitos lugares. Tá? Então, eu quero até dar o nome de alguns aqui, entendeu? Claro que eu não vou falar todos, porque são muitos, entendeu? Então, ele fala aqui, por exemplo, de São Vicente Palote, Santo Afonso de Ligório, Santo Agostinho, Santo André. Tem muitos, cara, muita coisa. São Benedito, São Brás, São Bento, São Camilo de Leles. Nossa, mas é muitos santos, não tem nem como eu falar de todos, tá? São muitos mesmo, tá? Tem muita coisa aqui. As santas, a mesma coisa. Santa Bárbara, Santa Cecília, Santa Clara,
Santa Edvige, Santa Luzia, Santa Margarida, Santa Mônica, Santa Paulina, Santa Rita de Cássia, Santa Rosa de Lima, é muita coisa, tá? São Joaquim, Santa Ana, tá todo mundo aqui, né? É claro que não são todos. E também as Nossas Senhoras, tá? Todos os títulos, não todos, mas alguns. Por exemplo, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, Auxiliadora, tá? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Cabeça. E ele vai explicando aqui todos os títulos de Nossa Senhora. Nossa Senhora das Dores, de Fátima, das Graças, de Guadalupe, da Imaculada Conceição, de Lourdes. É muita. Nossa Senhora dos Navegantes, Rainha da Paz, Perpétuo Socorro, Rosa Mística, do Rosário, La Salete, mas é muita coisa. Então, eu gostei muito, tá? É um livro muito bom. Santos e Santas de Deus, ok? Então, você pode aí adquirir se você quiser, tá bom? Então, ele também traz aqui um resumo de São João Batista, cuja festa nós celebramos hoje, ok? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula de hoje, ok? Veja, eu vou ler um pouco do resumo da vida dele, vou explicando, e depois a gente vai ver alguns textos bíblicos que falam de São João Batista, tá? Então, vamos assim, que eu acho que a gente pode fazer uma varredura geral sobre quem foi São João Batista, tá? Então, vamos lá. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, ambos de estirpe sacerdotal. Por quê? Porque Zacarias, que era o pai de São João Batista, era sacerdote. Nós sabemos lá em Lucas capítulo 1, você pode ler depois, que o pai dele era sacerdote dos judeus, né? Era da tribo de Levi. Tá? Então, eles eram de idade já avançada, a Isabel era estéril, e o anjo apareceu para Zacarias e falou que eles teriam um filho já com idade bastante avançada, só que ele não acreditou, diferente da Virgem Maria, né? A diferença de Zacarias para Nossa Senhora é que Nossa Senhora acreditou no anjo. Já Zacarias não acreditou, e ele acabou ficando cego até que se cumprisse a vontade de Deus. O próprio anjo Gabriel que apareceu a Nossa Senhora, apareceu a Zacarias também, tá? Ele era sacerdote, então, dos judeus, tá bom? Sabemos pelas palavras do anjo Gabriel que João, cujo nome significa Deus é propício. Então, o significado do nome João quer dizer o quê? Deus é propício. Eu quero aproveitar aqui para falar uma coisinha, gente. O nome é uma coisa muito importante, gente. Inclusive, tem livros que inclusive, dá o significado dos nomes. Infelizmente, hoje, estamos numa cultura tão paganizada que Deus foi expulso, que as pessoas estão colocando cada nome nos seus filhos, e pior ainda, fica colocando nome de artista, disso, daquilo, para homenagear fulano, Bertano. Gente, isso é uma maior palhaçada. A igreja não aconselha, pelo contrário. Tá? A igreja diz que a gente deve colocar nomes cristãos nos nossos filhos. Você já parou para pensar nisso? Em vez de você botar o nome do artista tal, do cantor tal, por que você não bota o nome de um santo, de um personagem bíblico? Tá? Então, faça isso, gente. Por quê? Porque o nome é uma coisa muito importante. O Apocalipse chega a dizer, né, que o nome é a nossa identidade e que Deus nos conhece pelo nome. Tá? Então, a Bíblia dá muito valor à questão do nome. Tá? Inclusive, né, por que os papas mudam de nome? Porque isso aí está na tradição da igreja. Um papa que chamava Minerva, que era um deus pagão, ele não quis adquirir esse nome, porque os papas não são obrigados a mudar, eles mudam porque quer. Entendeu? Então, por que ficou esse costume do papa mudar de nome? Porque esse papa que chamava Minerva, que era o nome de um deus pagão. Então, ele falou, não, eu não quero ser papa com esse nome. Então, ele foi e mudou de nome, que eu agora não me recordo qual foi o nome que ele escolheu, mas foi um nome cristão. Entendeu? Então, o nome, gente, é uma coisa importantíssima. Tá? Então, a gente não deve, se você é pai, se você é mãe, não coloque cada nome no seu filho. Né? Procure, inclusive a igreja ensina, que se você colocar o nome de um santo, isso aí a igreja ensina, se você colocar o nome de um santo ou de um personagem bíblico,
que ele te protege. Por exemplo, se você colocar o nome São João de João, tá? Os santos, que não são só... Isso é outra coisa também. Não é só um, por exemplo, João. Tem João Batista, São João Evangelista, né? São João Paulo II e vários João. Então, quer dizer, a igreja ensina que os santos vão interceder por essa pessoa. Tá? Claro, se você pedir a intercessão dele. Porque ele tem o mesmo nome que você. Então, já que o meu xará, né, tá com o mesmo nome, então eu vou interceder por ele. Entendeu? Então a igreja ensina isso. Tá? Então procure colocar nomes cristãos no seu filho. Nomes bíblicos, nomes de santo, ao invés de colocar o nome... Porque o artista, gente, não vai fazer nada pelo seu filho. Ele nem sabe que seu filho existe. Tá? Então, é um conselho. Então, João significa Deus é propício. Tá? Foi concebido, os pais, né? São João Batista foi concebido na idade avançada dos pais. Então, eles já eram idosos. Tá? Então, isso é outra coisa também. Olha aí, você que... né, eu já não, né, já estou de idade avançada, né, confie em Deus, até mesmo, né, se a medicina, de quantos testemunhos eu já vi de pessoas que os médicos falam isso, né, fulano fala isso, mas se o negócio é que muitas vezes você não tem fé. Não adianta também você chegar e falar, né, Deus é que sabe, mas você também tem que fazer a sua parte. Será que você pediu a Deus? Você que acha, né, que não pode ter filhos, mas eles se engravidaram na idade avançada, tanto ele quanto ela. Então, você que já passou dos 40 e ainda quer ter filhos, se você pedir a Deus... né? Mas sabe o que acontece hoje? Que muitas vezes nós temos medo. Né? Muitas vezes nós temos medo. Será que, né, o filho vai nascer defeituoso ou eu vou morrer? Não. Mas é porque a gente às vezes não tem fé. Não é verdade? Aqui não. Eles não se preocuparam com a idade avançada e conceberam São João Batista. Tá? Então, que você não tenha medo da vida. Deus protege, tá? Quando a pessoa realmente tem fé. E Deus pode fazer milagres. Sabemos que Deus pode tudo, né? Para Deus nada é impossível. Tá? A Escritura, tá, diz que São João Batista é o precursor do Messias. Ou seja, aquele que prepara os caminhos do Senhor. É isso que nós vamos ver daqui a pouco na Sagrada Escritura. Tá? João encarna o caráter forte de Elias. Então, por isso que muitas vezes a Bíblia fala que São João Batista, né, vai vir com o mesmo poder de Elias. Né? Infelizmente, né, muita gente interpreta errado, diz que João Batista é a reencarnação de Elias. Mentira. Eu já falei várias vezes aqui. João Batista não é a reencarnação de Elias. Tá? Não é. Já provei aqui, já fiz até vídeo sobre isso aqui, explicando que ele não é a reencarnação. Por que fala que ele vem no espírito de Elias? Mas não quer dizer que é reencarnação, não. Porque ele vem com o mesmo poder do profeta Elias. O quê? Preparar os caminhos do Senhor. Tá? Vou explicar melhor daqui a pouco. Tá? A sua missão, de fato, será semelhante no espírito e no poder, tá vendo? Que eu acabei de explicar, aquela do profeta Elias. Tá vendo? Por isso que se fala que ele vai vir no poder de Elias, no espírito de Elias. Enviado para preparar um novo Messias, para o advento, né, do próprio Messias. A criança que vai nascer percebe a presença de Jesus, estremecendo de alegria, naquela passagem linda que Nossa Senhora vai visitar. Está lá em Lucas capítulo 1, né? Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel, né? E quando ela chega, o menino pula, né? São João no ventre. Outra coisa, como é que o neném, muita gente fala, né? Pode abortar porque o neném na barriga da mãe ainda não é uma vida. Como é que não é uma vida? Se São João já pulou no ventre da mãe, dentro da barriga da mãe, como é que não é uma vida? Então, gente, aí está mais uma prova que o aborto é um crime. Não se pode abortar em circunstância nenhuma. Nenhuma. A igreja não aceita o aborto em nenhuma circunstância, porque é um assassinato. Ali já é uma vida. Deus já colocou ali uma alma que não te pertence mais.
Aquela vida ali na barriga da mãe não pertence à mãe. Não. A vida da mãe é uma, a vida da criança é outra. Ninguém pode tocar nessa vida, gente. Ninguém é ninguém. Se nem o nosso corpo não é nosso, né? Muita gente fala aí, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Quem te disse isso? Quem te deu esse corpo? Foi você? Não foi Deus que te deu? Você é administrador. O catecismo ensina isso. A nossa vida é para a gente administrar, mas a nossa vida não nos pertence, pertence a Deus. Então, gente, a vida da criança também pertence a Deus. Então, aqui São João Batista, no ventre da sua mãe, pula quando ele vê a chegada de Nossa Senhora, que ela está trazendo quem? Jesus também no ventre. Tá? Então, é muito bonita essa passagem do encontro, né, das duas mães, Nossa Senhora e Santa Isabel. Muito bonito. A criança que vai nascer percebe a presença de Jesus, estremecendo de alegria no ventre materno, por ocasião da visita de Maria, sua prima Isabel. Enviado por Deus para endireitar os caminhos do Senhor, vou falar sobre isso daqui a pouco, foi santificado pela graça divina, antes mesmo que seus olhos se abrissem à luz. Eis, diz Isabel, repleta do Espírito Santo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso está escrito lá na Bíblia. Que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Tá? Quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Então, ela fala aquela frase, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, que nós usamos na Ave Maria. Então, a oração da Ave Maria não é inventada pela igreja. A primeira parte é tirada da Bíblia. E a segunda parte é tirada da tradição da igreja. As duas fontes da revelação para a igreja católica. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque também nos criticam, né? De onde vocês tiraram a oração da Ave Maria? Da Bíblia e da tradição. Tá? Então, a primeira parte é da Bíblia, né? Até a parte ali, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, até ali, tirado da Bíblia. E a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, tirado da tradição, da igreja. Entendeu? As duas fontes da revelação para nós católicos. Então, daí que nós tiramos a Ave Maria. Por isso que ela é uma oração poderosíssima. Eu sempre faço aqui. Né? A oração do Espírito Santo, para nos dar força, né? Para fazer os vídeos que eu já falei, e peço a intercessão de Nossa Senhora com a oração da Ave Maria. Mas eu não inventei essa oração, eu não tirei da minha cabecinha. Tá? A igreja, quando que surgiu a oração da Ave Maria? Ninguém sabe. É um mistério. Quando é que começou a oração da Ave Maria? A gente sabe que é tirada da Bíblia e da tradição. Mas da onde surgiu? Quem compôs? Quem rezou pela primeira vez? Nós não sabemos. Mas é uma oração antiquíssima, como todas as orações que a igreja tem. Tá? Então, é uma oração poderosíssima, a oração da Ave Maria. Que é tirar, aqui diz, bem claro, Santa Isabel falou aquelas frases inspiradas pelo Espírito Santo. Se ela falou inspirada pelo Espírito Santo, quem estava falando através dela? O próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Entendeu? Então, a Ave Maria não é uma oração qualquer, gente. Não é. Tá? Conforme a cronologia sugerida pelo anjo Gabriel, este é o 6º mês para Isabel, diz lá na Sagrada Escritura. O nascimento do precursor foi fixado pela Igreja Latina 3 meses após a Anunciação e 6 meses antes do Natal. Então, por isso que nós celebramos então o dia de São João Batista, 6 meses antes do Natal, tá bom? Que é 25 de dezembro, ok? A celebração da natividade, ou seja, do nascimento de São João Batista, é do nascimento de Jesus e de Maria, a única festa litúrgica que a igreja dedica ao nascimento de um santo. Foi aquilo que eu falei, tá? Foi aquilo que eu expliquei no começo. A igreja sempre celebra o santo no dia da sua morte. Mas São João Batista, ela celebra o dia da morte e o dia do nascimento, por causa da sua importância. Tá? Além dele, só Nossa Senhora e só Jesus. Só Jesus, Maria e nem São José. A igreja não celebra o dia do nascimento de São José, porque a igreja não sabe o dia do nascimento de São José. Entendeu? Mas a igreja celebra 2 festas de São José. 19 de março, que é o dia de São José, esposo da Virgem Maria, e o dia 1º de maio, que é São José Operário, porque é o dia do trabalhador,
e São José foi carpinteiro. Mas o dia do nascimento de São José a igreja não celebra, porque a igreja não sabe o dia certo que São José nasceu. Entendeu? São João Batista é o primeiro santo venerado na Igreja Universal, com festa litúrgica particular em data antiquíssima. Olha, então é um dos santos mais antigos que a Igreja celebra, São João Batista. Santo Agostinho nos diz que o santo era comemorado a 24 de junho na Igreja Africana. Olha, tá vendo? Então é desde a época de Santo Agostinho, ou seja, Santo Agostinho nasceu no ano 300 e morreu no ano 400. Então, desde essa época, a igreja já celebrava, então, a festa de São João Batista, tá? No dia 24 de junho. Então, provavelmente, daí, por quê? Com certeza isso veio lá, né, da tradição dos apóstolos, entendeu? Porque Santo Agostinho já é ali perto dos apóstolos, ano 300, entendeu? Igualmente antiga é a celebração da vigília de São João Batista, conhecida já, né, pela festa, né, suprimida somente pelo novo calendário. Então, hoje já não se celebra mais a vigília de São João Batista, mas antigamente se celebrava, né, no dia anterior, a vigília de São João Batista, ok? Isso atesta o grande interesse em que todas as épocas suscitou este profeta, definido pelo próprio Cristo, olha isso aqui que é importante, definido pelo próprio Cristo como o maior entre os nascidos de mulher. Isso não é a igreja quem disse, foi Jesus. Que ele é o maior nascido de mulher. Jesus falou isso para ele. Que coisa. Então ele não é qualquer um. Tá? Na história da redenção, São João Batista está entre os personagens mais singulares. Aí aqui ele faz uma explicação muito boa. Tá? Então, ele é o último dos profetas. Olha por que ele é importante. Ele foi o último dos profetas. Ok? E o primeiro apóstolo. Apóstolo, gente, quer dizer enviado. Então, ele foi enviado para ser apóstolo, para preparar os caminhos do Senhor. Entendeu? Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, que aí Jesus próprio escolheu. Aqui não, aqui foi Deus. Tá? Aqui foi o próprio Deus que escolheu ele, tá? Como o último dos profetas, também como o primeiro apóstolo, para chegar a Israel e falar do Messias. Tá? Enquanto precede o Messias e lhe dá o testemunho. Então, ele dá o testemunho de que Jesus é o Messias. Tá? Por isso que ele é o mais importante dos profetas, tá? Dos homens. É mais que profeta, disse ainda Jesus. Olha só, hein? Jesus falou que ele é o maior de todos os homens que nasceu de mulher e que ele é o maior, e que ele ainda é mais do que profeta. Olha só como é que Jesus elogia São João Batista, entendeu? É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Nós vamos ver esse texto daqui a pouco. Castigador da hipocrisia e da imoralidade. Então, São João Batista, ele denuncia toda hipocrisia e imoralidade. Então, ó, se a gente comete esse tipo de coisa, então, ó, já estamos sabendo, né, que a gente tem que realmente mudar de vida. São João pregou isso, né? Mudar de vida, fazer penitência e crer no Evangelho. Tá? Pagou com a vida, com o martírio, o rigor moral que ele não só pregava, mas que punha em prática, sem ceder também diante da ameaça de morte. Então, São João Batista, ele também não teve... Por que ele está falando aqui que ele não só pregava, mas que ele deu testemunho? Porque São João Batista, ele vivia no deserto, tá? E ele não casou, ele também não teve esposa e nem filhos. Ele viveu o celibato. Tá? Por isso, gente, que a igreja valoriza muito o celibato, porque muitos santos, vamos dizer assim, optaram pelo celibato, tá? Entregaram a sua vida para Deus. A gente vê isso muito na história da igreja. Claro que o celibato, o maior exemplo do celibato é Jesus. Jesus foi celibatário. Mas também tivemos a Virgem Maria, tivemos São José e muitos santos, São João Batista, todos os apóstolos, São Paulo,
São Paulo foi celibatário, e todos os apóstolos foram celibatários. Ah, mas São Pedro teve sogra. Sim, ele teve sogra, mas provavelmente, né, ele provavelmente era viúvo quando conheceu Jesus, porque não cita, a Bíblia não cita mulher, não cita filhos de São Pedro, e a tradição da igreja também não cita. Então, provavelmente, quando ele conheceu Jesus, ele já poderia ser viúvo, mesmo ainda tendo sogra. Isso não tem nada a ver. Mas o que importa é, desde quando ele conheceu Jesus para frente, ele não teve mais mulher e nem filhos, mesmo que ele possa ter tido antes. Nenhum apóstolo diz que teve mulher, teve filhos. Então, todos eles foram celibatários. E depois, muitos santos na história da igreja foram celibatários. Então, a igreja valoriza muito o celibato. E São João Batista também foi celibatário, assim como Jesus. Tá? Mas Jesus é Deus. São João Batista foi um homem. E escolheu viver uma vida só para Deus. Tá? No dia 29 de agosto, a igreja lembra com uma segunda festa, uma comemoração litúrgica, tá? O martírio de São João Batista. E por isso ele é o protótipo de todo monge e de todo missionário. O que quer dizer isso? São João Batista, ele foi o primeiro monge, por causa disso que eu acabei de falar. O monge é aquele que, vamos dizer assim, vai lá para o mosteiro, tá? E ele fica isolado do mundo. São João Batista foi para o deserto e permaneceu ali. E os monges também. Tem na história da igreja muitos monges também que fizeram o mesmo que São João Batista. Por exemplo, vou citar alguns aqui. São Bento, o conhecidíssimo São Bento, foi monge. Santo Antão, outro santo muito conhecido, também foi monge. Né? E muitos outros santos também foram monges, ou seja, foram para o deserto e ali, vamos dizer assim, se isolaram do mundo. Viveram só mesmo para oração, para estudo da palavra de Deus, essas coisas, entendeu? Diferente do seminário. Tá? Não estou falando de você ir para um seminário, você ir para um... Não, estou falando de ir para um mosteiro, realmente ir para um lugar realmente ali onde você está, assim como também fazem as mulheres também quando viram freiras, vamos dizer assim. Elas também entregam sua vida toda para Deus também e saem do mundo, vamos dizer assim, como diz o povo, né? Vivem somente para Deus, ok? Então, gente, no dia 29 de agosto é o dia do martírio de São João Batista. Como hoje eu já estou fazendo um vídeo sobre ele, então eu não vou precisar fazer outro, tá? Para não ficar repetitivo. Mas no dia 29, eu vou aproveitar esse dia para falar um pouco da questão da relíquia dos santos. Por quê? Porque fizeram uma coisa muito importante. Todo mundo sabe como que morreu São João Batista. Ele foi degolado, né? Aquela mulher perversa lá, que ele denunciou o adultério dela, pediu ao rei, a filha lá dançou lá, né? Devia ser muito bonito, como dizia o Padre Léo, né? Então, ele falou, metade do meu reino eu vou te dar, disse Herodes, né? Aí falou, eu quero a cabeça de São João Batista e entregou para a mãe. O Padre Léo ainda brinca, né? O que ela vai fazer com a cabeça? Né? Mas que só de maldade, isso é o ressentimento, né? O que o ressentimento faz? Por isso que o ressentimento é um pecado grave. Por quê? Porque o ressentimento faz você fazer coisas, depois ela provavelmente não se arrependeu, mas muitas vezes a gente se arrepende. Quer dizer, ela mandou cortar a cabeça de São João Batista para quê? Para que ela queria aquilo com a cabeça? O que ela vai fazer com aquilo? Mas só para prejudicar o outro. Né? Então, o que os discípulos fizeram? Tá? Eles pegaram, né, os restos de São João Batista, né, e fizeram o quê? Foram lá, pegaram os restos dele, né, o corpo dele, e enterraram, fizeram uma sepultura. Então, o valor que eles deram para aquele corpo sagrado, né, que era, né, para nós é santo, não é? Então, porque deu a vida por Cristo, né? É isso que eu quero. Então, eu quero aproveitar que no dia de São João Batista ele deu a vida por Cristo, então eu quero fazer um vídeo sobre isso. Tá? Eu já fiz um vídeo aí sobre os mártires, o martírio dos cristãos. Tá? E, inclusive, eu falei de Santa Luzia, que é uma mártir, que deu a vida por Cristo. Então, eu quero fazer agora um vídeo sobre as relíquias dos santos. Tá? Então, a importância de uma relíquia, por que a gente venera, né, a relíquia, né, dos santos. O que quer dizer isso? Então, eu quero explicar, então, nesse dia, fazer um vídeo sobre isso para você entender.
tá bom? Aproveitando o martírio de São João Batista. No dia 29 de agosto, então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então, gente, isso é mais ou menos um resumo da vida de São João Batista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais alguma coisinha aqui que eu quero falar sobre São João Batista, tá? Ele foi o maior entre os profetas. Por quê, gente? Por que ele foi o maior entre os profetas? Porque ele foi o único que preparou os caminhos do Senhor. Ele chegou para Israel, tá? Pregou aquele batismo de arrependimento, para que ele não é o nosso batismo sacramento, já expliquei isso, tá? Para quê? Para que o povo se arrependesse dos seus pecados para receber o Messias, que é Jesus que viria, tá? E ele é muito humilde, cara. São João Batista, ele tem, para mim, a igreja ensina isso, né? Ele tem hoje o maior, ele tem a maior virtude. Por isso que Jesus fala que ele é o maior dos homens. Por quê? Ele tinha uma coisa que me encanta, a humildade, que falta muito nas pessoas hoje, né? A gente não é humilde. Infelizmente, poucas pessoas hoje são humildes. O que ele fala? Eu quero que Jesus apareça e que eu diminua, eu desapareça. Gente, isso falta muito hoje no mundo e principalmente na igreja. Isso sempre me mexeu muito comigo. Essa frase de São João Batista sempre foi um lema para mim. Não querer aparecer. Gente, eu nunca quis aparecer. Deus sabe. Deus, eu posso ter todos os pecados do mundo, mas Deus conhece o meu coração. Eu nunca quis aparecer, nunca. E não quero. Tá? Eu faço esse trabalho aqui, graças a Deus, com muito orgulho, mas eu não quero nada para mim. Eu quero que a glória seja de Deus. Eu não gosto que as pessoas me elogiem, eu fico com vergonha, tá? Eu não gosto de receber elogio, não gosto, porque eu não sou melhor do que ninguém, tá? Não é porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu fiz um cursinho lá de teologia, que eu sou melhor do que os outros, não. Eu sou um pecador como qualquer outro. Mas falta muito isso hoje nas pessoas, gente. Ah, porque está na igreja, se acha, né? Se acha melhor do que o outro, fica julgando o outro, não é? Gente, quem tem que aparecer é Jesus. É Jesus que tem que aparecer, não é eu, não é você. E São João Batista é a mesma coisa. É a ele que vocês têm que seguir, não a mim. Eu sempre brinco, eu não quero que ninguém me siga porque eu não sou novela. Não quero que ninguém me siga. Não, siga Jesus. Tá? Siga Jesus. Né? Não acho que eu sou... Né? Porque você está dando aula ali, nossa senhora, ele é uma maravilha. Não. Eu sou como você, um pecador como você. Siga Jesus. Não entre na igreja por causa de mim. Não vá para a igreja por minha causa. Vá para a igreja por causa de Jesus Cristo. Você não vai se decepcionar. Porque eu sou um homem, eu sou falho. Tá? Eu não sou melhor do que ninguém porque eu estou fazendo esses vídeos aqui. Tá? Então falta muito hoje na igreja e no mundo hoje humildade. É o primeiro pecado. O primeiro pecado é o orgulho. E a primeira virtude é a humildade. Eu fiz vídeos também sobre isso. Os pecados e as virtudes capitais. O primeiro pecado capital é o orgulho. E a virtude maior é a humildade. Coisa que poucos têm. Por que Deus se encantou com Nossa Senhora? Por quê? Porque ela era bonitona? Não. Por quê? Porque Deus olhou para a humildade de sua serva. Olha só. E quando as pessoas te verem, eles podem falar de você? Nossa, olha como é que aquele cara é humilde, como é que aquela mulher é humilde. Eu conheço poucos com essa virtude. Poucos. Inclusive dentro da igreja. Tá? Então, gente, vamos procurar né? Você querer ser santo é você procurar as virtudes. E a maior delas é a humildade. Que Jesus apareça e que eu diminua. Isso, quem falou isso foi São João Batista. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30. Leia lá que você vai ver. Então, São João Batista aponta para Jesus. Por isso que ele é o maior dos profetas. Entendeu? Então, ele pôde apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 a 36. Então, por isso que ele é o maior. Porque ele foi o único que falou, ó, aquele lá, não eu. Não eu. Aquele lá, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Siga ele. Então, é por isso que ele é o maior. Porque ele não quer nada para ele. A virtude do santo é isso. Por isso que é santo. Por quê? Porque ele não quer nada para ele.
Ele aponta sempre para Jesus. Então, quando você vê, eu já expliquei isso aqui. Quando você venera um santo, você está dando glória a Deus. Por quê? Porque ele não quer a glória para ele. Ele vai apontar para Jesus, sempre. Entendeu? Sempre assim. Nenhum deles quer a glória para eles. Tá? Então é muito bonito o testemunho de São João Batista. Aí conta aqui um pouquinho da história da fogueira de São João. Por que a gente acende no dia de São João a fogueira? Então eu quero também falar um pouquinho sobre isso, que muita gente, né, fala que é folclore. Não, é uma tradição, ok? Inclusive eu quero contar aqui depois uma coisa que meu avô me contava. Tá? Eu vou ler aqui a história, depois quero falar o que meu avô me contava sobre isso. A fogueira de São João, segundo a tradição, teve sua origem na noite do nascimento do santo, quando sua mãe, Santa Isabel, teria mandado acender uma fogueira para anunciar o nascimento do filho. Tá? Esse costume foi introduzido pelos primeiros cristãos, olha só. Então, esse costume de acender a fogueira no dia de São João foi introduzido pelos primeiros cristãos que acendiam fogueiras na festa de São João. Então, gente, isso é uma tradição dos primeiros cristãos que falavam que isso vinha já lá da época do próprio nascimento de São João Batista. A Bíblia não fala sobre isso. A tradição da igreja é quem diz sobre a questão da fogueira. Tá? Então, a igreja dá valor à tradição, como eu já estou cansado de falar aqui. Tá? Tanto a Bíblia como a tradição. Então, por isso que a igreja não proíbe, tá, acender a fogueira de São João. Agora, veja, isso aí é uma história que meu avô contava. No dia de São João, as pessoas passavam ali na fogueira e não se queimavam. Tá? Mas temos que ter cuidado com isso, gente. Tá? Isso aí, tá? Não vou dizer que isso não possa acontecer. Isso aí é uma questão muito pessoal de fé. Agora, se você também fizer isso vamos dizer assim, para se mostrar, eu não garanto. Pode acontecer esse tipo de coisa? Meu avô me contava. Antigamente tinha muito isso, das pessoas passarem na brasa, né, da fogueira ali e não se queimar. Tá? Agora, eu fico um pouco um pé atrás, porque será que todo mundo tem fé para fazer isso? Será que a pessoa não está fazendo isso para se mostrar? Deus conhece o coração de cada um. Tá? Então, vamos dizer assim, isso é uma coisa que eu não vou aqui, como é que o povo fala? Endossar. Que você deve fazer isso para provar sua fé. Não, eu jamais vou falar isso. Tá? Então, eu penso que cada um é cada um, aí fica, né, ao nível do uso da fé de cada um. Eu penso, por quê? Porque lembra, Jesus disse isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se você faz aquilo ali, dependendo da sua intenção, eu não sei o que pode acontecer. Se você é uma pessoa de fé, não é? Por exemplo, eu creio que uma pessoa santa, vamos dizer assim, que fizer isso, não vai se queimar. Agora, será que você está preparado para uma prova dessa? Então, eu penso que você não deve, como é que fala? O povo fala, pôr a prova, né, a chegar a esse ponto. Porque a fé, gente, é uma coisa muito pessoal. Tá? Então, jamais eu vou falar aqui para você fazer isso. Tá? Isso aí é uma coisa que jamais eu farei aqui. Eu coloquei aqui a questão da tradição, tá? E que isso aí eu ouvi do meu avô, tá? Que antigamente, né, muitas pessoas passavam, né, na fogueira e não se queimavam, tá? Na brasa, vamos dizer assim. Mas eu não vou falar para você fazer isso, tá? Porque eu não sei o que se passa no coração de cada um. E também, isso aí é Deus, entre a pessoa e Deus também. Tá? Então, eu só quis colocar aqui a história sobre a fogueira de São João. Então, é preferível você fazer o quê? Você fazer mesmo lá a sua comidinha, a sua dança, né? A quadrilha. Então, é preferível você fazer esse tipo de coisa, tá? Do que fazer, né, essa outra parte da questão de passar, né, na fogueira. Tá bom? E eu quero encerrar colocando aqui rapidamente alguns textos bíblicos que falam de São João Batista. Tá? O Antigo Testamento, o Novo Testamento fala muito dele, os evangelhos falam muito dele, mas também o Antigo Testamento profetiza. Nós lembramos que o Antigo Testamento, gente, prepara o Novo. Eu já expliquei isso aqui. Então, tem alguns textos do Antigo Testamento
tá? Que profetizam João Batista, ok? Então é isso que eu quero colocar aqui. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o texto de Malaquias, que é o último dos profetas aqui do Antigo Testamento. Tá? Profeta Malaquias, na Bíblia de Jerusalém, a página 1683, na Bíblia de Jerusalém. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais. Está vendo? O que quer dizer isso? Aqui já é uma profecia sobre João Batista e Jesus. Tá? Então, vou repetir. Enviarei o meu mensageiro, ou seja, São João Batista, para preparar um caminho diante de mim. De mim quem? Jesus. Tá? Então, de repente, entrará no seu templo o Senhor que vós procurais. Ou seja, Jesus vai se manifestar a Israel como Messias. Ok? E para isso ele precisa, tá, que alguém prepare esse caminho. E essa pessoa é São João Batista. Depois, no versículo 23 do capítulo 3, diz assim: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Anátema quer dizer maldição, tá bom? E aqui na Bíblia de Jerusalém, aqui embaixo, tem uma explicação que diz assim: Jesus explicou que Elias veio na pessoa de João Batista. Olha aí. Mateus capítulo 11, versículo 14. Mateus capítulo 17, versículo de 10 a 13. Marcos 9, de 11 a 13. Então, a Bíblia de Jerusalém aqui explica o quê? Que o próprio Jesus explicou que Elias veio na pessoa de João Batista. Por quê? Porque aqui o profeta diz: eis que Elias virá, tá, para preparar o caminho, os corações. Foi isso que São João Batista fez. Se arrependam, porque vai chegar quem? Jesus, o Messias. E quando Jesus chega, ele aponta, ó, ao cordeiro ali que eu tinha falado. Tá? Então, aquele cordeiro lá do Antigo Testamento, aquele animal, já não vale mais, já não serve. Agora, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o próprio Jesus diz, tá, que Elias veio na pessoa de João Batista, mas não a reencarnação. Por quê? Ele veio preparar o caminho do Senhor. Tá? Então, eu já expliquei isso aqui várias vezes. Não confundir, tá, que São João Batista é a reencarnação de Elias. Não é. Tá? Não é. Tanto não é que na transfiguração aparece Elias e não João Batista. Se fosse, né, João já tinha morrido, era para aparecer João Batista ali conversando com Jesus e não Elias. Se ele era a reencarnação, era para aparecer João Batista e não Elias. Tá bom? Então, não é a reencarnação de Elias. Tá bom? Então, está bem claro aí o texto de Malaquias. Tá? Outro texto também do Antigo Testamento que fala de São João Batista é o do profeta Isaías, no capítulo 4, Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 3. Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz assim: Eis a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas. Então, o profeta Isaías, já muitos anos, 700 anos antes de Cristo, já profetizou, tá, que uma voz clamaria no deserto e prepararia os caminhos do Senhor. Do Senhor quem? Do Messias. E isso se cumpre em São João Batista. Você pode ver aí Mateus capítulo 3, eu não vou ler agora, porque nós já estamos aí, já quase chegando ao final. Então, depois você pode ver aí, no capítulo 3 de Mateus, o cumprimento da profecia. O profeta Isaías profetizou lá, no capítulo 40, versículo 3, e aqui em Mateus capítulo 3, você vai ver o cumprimento da profecia. Eu fiz também um vídeo sobre isso. O Messias e as profecias. Tem mais de 100 profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus. E mesmo assim os judeus não aceitaram Jesus. Com tudo aquilo que os profetas profetizaram,
Mesmo assim, eles não acreditaram que Jesus fosse o Messias. Estavam com o coração endurecido. É o que a igreja chama de pecado contra o Espírito Santo. É você não querer se converter. Tá? Infelizmente. Então, depois você pode ler lá em Mateus capítulo 3, tá? De 1 até 12, a pregação de João Batista. Depois ele vai batizar Jesus, que nós já conhecemos, né, esse texto. E no capítulo 11 de Mateus, Jesus vai fazer aquele elogio a São João Batista. Tá? No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, tá? No versículo 7 diz assim: Ao partirem eles, Jesus com os discípulos, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios reais. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e é mais do que um profeta. Olha só, hein? Jesus falando, tá? E é dele que está escrito: eu envio meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Aí, a profecia de Malaquias que eu acabei de ler. Malaquias 3:1. Em verdade eu vos digo, ou seja, palavra minha, palavra de Deus, Jesus falando. Entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, por causa de tudo aquilo que eu já expliquei. Tá? No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vou explicar sobre isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Por isso que ele é o último dos profetas, tá vendo? E se quiseres dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Por isso que eu expliquei anteriormente, quando Jesus fala dele. Que ele é o Elias que devia vir, que o profeta Malaquias está falando. Mas não que é reencarnação, não. Porque ele vai ter o mesmo poder do profeta Elias, tá bom? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, tá? Então, gente, está muito claro aqui, ok? Como que Jesus elogia João Batista, ok? Lembrando que eles eram primos, tá? João Batista era filho de Isabel e Zacarias, Isabel era prima de Nossa Senhora, então Jesus e São João Batista eram primos, tá? Então Jesus faz um elogio a São João Batista aí, impressionante. Então, quando ele fala aqui que ele é o maior nascido de mulher, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo que se você seguir a Deus, se você fizer a vontade de Deus como fez João Batista, o que é você ser o menor? É aquilo que eu falei, você ser humilde, você não querer aparecer. Assim como João Batista e como o próprio Jesus foram humildes, como Nossa Senhora e todos os santos. Então, quando ele fala que o menor no reino de Deus é maior do que ele, quer dizer o quê? Jesus está ali para você, te dando força, para você também pode ser como João Batista, entendeu? É isso que ele está dizendo. Se João Batista conseguiu, você também consegue ser humilde. É isso que ele está falando. E se você conseguir, você vai ter a mesma glória que ele tem. Ou até maior. Já falei aqui que no céu tem níveis de glória. Quanto mais você amar a Deus, mais glória você vai ter no céu. Isso aí, gente, é questão de justiça. Entendeu? Se você trabalha para Deus e eu não trabalho, e eu me salvei no último minuto, eu não posso ter a mesma glória que aquela pessoa que trabalhou. Não, Deus seria injusto. Entendeu? E Deus é justo, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Então, tem níveis de glória no céu. Então, Jesus ali está dizendo o quê? Você também consegue, assim como João Batista conseguiu. Agora, para isso, você tem que fazer aquilo que Jesus falou aqui. Fazer violência. O que é esse fazer violência? É matar os outros? É ser violento? É brigar com todo mundo? Não, não é isso que Jesus está falando. Então, o que ele está dizendo? É que você tem que, vamos dizer assim, romper com o mundo, igual o João Batista fez.
Não estou falando que você tem que ir para o deserto, ser monge, ser freira. Se você fizer, ótimo. Tem muitos que fazem. Mas não é regra para isso, não é regra para todos. Isso é um conselho evangélico. Mandamento é para todos. Os 10 mandamentos é para todos. Agora, isso aí não. Isso aí é um conselho evangélico. Então, isso quer dizer o quê? Você deve romper com o mundo. Romper com o mundo é o quê? Romper com o pecado. Viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Fazendo o quê? Vivendo aquilo que Deus quer. Isso aí, gente, é uma coisa que é um lema de vida. Isso que eu vou falar aqui, eu já falei uma vez e vou falar de novo. Tá? Isso aí não sou eu, isso aí não é uma frase minha, é de um santo da igreja, Santo Afonso de Ligório. Lema de vida para nós cristãos. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Tá? Querer o que Deus quer. Não, perdão. Fazer o que Deus quer. Tá? Fazer a vontade de Deus. Segundo, querer o que Deus faz. O que quer dizer isso? Você fazer tudo que está ao seu alcance. Tá? Agora, aquilo que você não pode fazer, que você não pode mudar, entrega nas mãos de Deus. Até as coisas ruins. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Né? Procurei um médico, né? Fiz todo o tratamento, aquela coisa toda. Não fui curado. Amém, aleluia. Deus quis assim. Deus levou aquela pessoa. Né? Estava com câncer, né? Fui no médico, não teve jeito. Amém, aleluia. Deus seja louvado. Deus deu, Deus tira. Amém. Louvado seja Deus. Não blasfeme. É isso. Isso que é fazer violência. É você ir contra a sua vontade para servir a Deus. É isso. Isso é ser violento. Não é você sair batendo nos outros, matando os outros. Nada disso. É contra você mesmo. Não é contra os outros. Antes de você achar que você tem que fazer para os outros, você tem que fazer primeiro para você, em você. Você tem que mudar primeiro. Por que sempre é o outro que tem que mudar? Já percebeu isso? Sempre é o outro que tem que mudar? Não, primeiro você tem que mudar. Tá? Para você querer mudar o outro, primeiro você tem que mudar. Entendeu? Isso é ser violento. É isso que Jesus está dizendo. Amém? Gente, tem outros textos também, tá? Eu já citei aqui o texto de João. Tem muita coisa que fala de João Batista, mas eu penso que já deu para a gente entender um pouquinho sobre ele. Já estamos com quase 1 hora de vídeo. Então, eu penso que ficou bem explicado, então, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E peço ainda a vocês, mais uma vez, o like de vocês, tá? Curtam os nossos vídeos aí e pode compartilhar, se inscrevam nos nossos canais e também espero os comentários de vocês aí. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, pela intercessão de São João Batista, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.